Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série cerca do exposição do Evangelho de João. Essa é a 9ª parte da nossa série e nós estamos aqui meditando numa porção maravilhosa que é do verso 47 do capítulo 1 até o verso 51 e continuando no capítulo 2, versos 1 a 12. Eu vou fazer o possível para que nós possamos concluir essa porção aqui. Então eu recomendo que os irmãos ouçam as duas últimas gravações. Se os irmãos ouviram, beleza, mas se não ouviram, eu recomendo que ouçam para que nós possamos pegar o contexto todo e que vocês possam meditar e compreender esses mistérios maravilhosos que estão aqui à nossa disposição. Amém, queridos? Vamos dar continuidade. Então eu vou ler novamente aqui a porção que a gente está meditando. Verso 47 de João 1. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. É muito importante essa afirmação aqui de Jesus. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus operou um milagre ali, um sinal maravilhoso, que deixou Natanael perplexo. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, em cima dessa afirmação de Jesus, nós meditamos em Gênesis 28. Nós vimos que Jacó, ele viu uma escada que atingia o topo e os anjos de Deus desciam e subiam sobre ela. E nós vimos que Deus fez uma promessa para Jacó que da sua descendência ele receberia essa terra por herança. E nós conectamos a descendência a Jesus e a sua igreja. Essa herança ele vai receber só na ocasião da sua ressurreição, na ocasião da volta de Jesus. Em vida, Jacó ele não retornou para aquela terra. Muito pelo contrário, ele foi para o Egito, ele morreu no Egito. Por quê? Porque essa terra é a terra que ele vai receber por herança na ocasião da volta de Jesus. Nós vimos, aqui meditamos em Hebreus 11, nós vimos que ele não recebeu, nem ele, nem Isaac, seu pai, nem Abraão. Todos eles contemplaram de longe essa promessa. E nós vimos que essa cidade que eles vão receber é a glorificação, é o casamento do Senhor na ocasião da sua volta. E aí no capítulo 2, logo em seguida, Jesus ele inspirou, o Espírito de Jesus inspirou João a escrever, que foi no 3º dia depois dessa conversa que ele teve com Natanael. Então Natanael ele era uma pessoa que não tinha dolo, ele viu um milagre e verá coisas ainda maiores. E nós associamos que nós devemos andar sem dolo, ou seja, devemos andar em obediência, depois de termos recebido a habitação de Jesus Cristo através do seu Espírito, novo nascimento, e nós devemos perseverar até o fim para que possamos ver coisas maiores. E aí, o escritor João ele escreveu esse detalhe muito importante, no 3º dia. Então, para Natanael ver coisas grandiosas, no 3º dia ele verá. Foi quando houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, no 3º dia. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, um detalhe muito importante: Fazei tudo o que ele vos disser. Sem dolo, perseveram em fazer o que ele vos mandar. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, olha só, queridos, purificação. Entenda isso, nós vamos entender isso melhor. Enchei de água as talhas, e eles as encheram
totalmente. Enchei-vos do Espírito, se purifiquem, se santifiquem para o casamento. Olha só, queridos. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, mas você fez o inverso. Tu, porém, guardastes o bom vinho para o final, para até agora, né? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, queridos, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Ressuscitamos espiritualmente com Cristo. Recebemos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, o penhor da nossa herança eterna. Então, somos noiva de Jesus Cristo. Ainda não somos esposa, somos noiva. Temos um casamento prometido. E se nós fizermos tudo o que ele nos disser, no terceiro dia, o melhor vinho nós vamos experimentar. E eu falei isso para os irmãos no vídeo anterior, que nesse terceiro dia é ter 3 milênios após a vinda de Jesus. Nós vamos ver aqui que Jesus ele veio no 4º milênio, desde a criação, e ele prometeu voltar em 2 dias. E no terceiro dia ele vai casar conosco. Nós lemos Oséias, capítulo 6, versos 1 a 2. Mas antes de lermos Oséias 6, vamos ler 2 Pedro 3 e 8. Contexto da volta de Jesus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na criação, Deus criou a terra em 6 dias, e no 7º descansou. Deus, Todo-Poderoso, ele não precisa criar todas as coisas em 6 dias e ainda descansar no 7º. Por que ele fez isso? Para poder nos ensinar a era da humanidade, que vai durar 6 dias, ou seja, 6.000 anos, e quando se completarem os 6.000 anos, Jesus volta, casa conosco e descansaremos com ele por 1000 anos, queridos. Isso é profético, isso é maravilhoso. Então, Oséias 6, 1 e 2. Vinde, tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou. Expliquei para os irmãos que aqui é uma alusão à divisão das 12 tribos. Que o profeta Aías rasgou a sua capa em 12 partes, deu 10 para Jeroboão, as tribos do norte, e 2 deixou para o filho de Salomão, do Reino do Sul, judeus e gentios, que em Cristo Jesus fomos unidos num único corpo espiritual. Então ele nos sarará. Ele fez a ferida, ele dispersou essas 10 tribos por entre as nações e nunca mais voltaram, se misturaram com os gentios, conosco. Mas nós voltamos, né? Através do sacrifício de Jesus. Aí ele fala aqui, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, ou seja, 2000 anos, nos dará vida. E no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19. No 4º dia da criação, 4º milênio. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e estações, tempos determinados, festas. E para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. A luz que Jesus veio para iluminar. A luz veio e se manifestou nesta terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior, Jesus Cristo, o sol da justiça, para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, a lei de Moisés. A lei de Moisés e Jesus Cristo. Está falando acerca da antiga aliança e da nova aliança. A lua menor, apenas sombra, e Cristo Jesus, superior a Moisés, a realidade. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Já meditamos sobre isso em João. E fez as estrelas. Nós somos como estrelas, queridos. Quem são as estrelas? O corpo de Cristo Jesus, a igreja dele. E Deus os pôs na expansão dos céus. Então Jesus veio no 4º milênio, morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos, trouxe consigo muitos frutos, que somos nós. Então ele veio, primeiro veio a lua,
Depois veio o sol da justiça e as estrelas no quarto milênio. E depois de 2 milênios, 2 dias, ele no terceiro dia, no sétimo milênio, ele nos ressuscitará na ocasião da sua volta e viveremos diante dele, nos casaremos com ele. O melhor vinho. Amém? Então, o primeiro vinho, novo nascimento. Depois de 2000 anos, o melhor vinho. Aí ele continua: e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e as trevas. Jesus, a luz do mundo. Amém? Quem se arrepende dos seus pecados se achega à luz, mas quem não quer se arrepender dos seus pecados vai continuar nas trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e manhã, o quarto dia, o quarto milênio. Profético, né, meus irmãos? Amém. Então, em João, capítulo 1, versos 4 e 5, nós já meditamos, a luz, que é Jesus, resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, ele veio separar luz e trevas. 2 Coríntios 4 e 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, separação da luz e trevas. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, queridos, em Êxodo capítulo 19, versos 4 a 11, está escrito que Deus casou com a nação de Israel no terceiro dia. Olha só, não podemos perder de vista esse detalhe importante de João capítulo 2, verso 1. No terceiro dia, 3 dias depois da conversa que ele teve com Natanael, de que ele viria os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é Jesus, voltando, meus irmãos, com miríades e miríades de anjos. No terceiro dia viveremos com ele. Então, vamos falar aqui da sombra de Êxodo capítulo 19, 4 e 11, o casamento que Deus fez com o seu povo. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Deus casou com o povo e deu os 10 mandamentos. E através daqueles 10 mandamentos era a aliança, o compromisso que o povo tinha que ter com Deus. Mas eles não obedeceram, nós sabemos disso. Como Deus é presciente, ele sabia que o povo não obedeceria, ele escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra para representar a dureza de coração. Mas hoje, na nova aliança, a lei do Senhor Jesus, esses 10 mandamentos, estão escritas no nosso coração. Um coração de carne, para que possamos obedecer de todo o coração. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, olha o detalhe, santifica-os hoje e amanhã, 2 dias, e lavem eles as suas vestes. Apocalipse 22 e 11, 22 e 14, eu acho. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. E o significado é: guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, em 2 dias, 2000 anos, a igreja tem que se santificar, hoje e amanhã, lavando as suas roupas. Olha o detalhe: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Então isso aqui é profético, meus irmãos. Embora esteja falando da antiga aliança, que o povo não foi fiel, aqui é uma profecia acerca da igreja, que nós lemos aqui em Oséias. Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Mas Wagner, como é que você me diz que Deus casou? Aqui não está muito claro que Deus casou com o povo de Israel.
Jeremias capítulo 31, versos 31 e 32. Olha o que Jeremias escreveu falando dessa situação de Êxodo 19, no Monte Sinai. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, judeus e gentios, a igreja, somos nós. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, que acabamos de ler aqui de Êxodo 19, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa palavrinha desposado simplesmente é casado. Tomei para mim como minha esposa. Então Deus casou com o povo em Êxodo 19. Terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Meus irmãos, é tremendo. É tremendo. Agora vamos ler aqui acerca desses 2 dias. Um dia para o Senhor como 1000 anos como um dia. E no terceiro dia nós receberemos a vida eterna definitiva. Olha o que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Olha que parábola maravilhosa. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna, para estar contigo para sempre, a glorificação do meu corpo? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo de toda a lei, dos 10 mandamentos. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás eternamente. Então, para sermos salvos eternamente, nós temos que perseverar em obedecer aos 10 mandamentos. Eu já expliquei para os irmãos que os 10 mandamentos, o resumo dos 10 mandamentos, é não fazer as obras da carne, e sim andarmos em santidade, obedecer às ordenanças do Senhor. Aí ele continua: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote para aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, Jesus era tremendo, meus irmãos, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. E Samaria era a capital das 10 tribos que foram dispersas por entre as nações. Ou seja, eles faziam pouco caso de nós. Então Jesus se colocou no lugar de um samaritano, porque hoje não tem mais diferença entre samaritano e judeu. Judeus e resto do mundo somos um único povo. Deus não faz mais acepção de pessoas. Então Jesus se colocou como um samaritano aqui nessa parábola para deixá-los cada vez mais irritados. Olha como Jesus era tremendo, meus irmãos. Então, certo samaritano, que vocês odeiam, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Ou seja, nós estávamos como semi-mortos, queridos. E Deus veio e nos resgatou através de Jesus Cristo, o bom samaritano. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, ou seja, para o ajuntamento dos santos, para a igreja, e tratou dele. No dia seguinte, olha o detalhe, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Olha só, meus irmãos, 2 denários. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho, ou seja, 2 denários, ou seja, 2000 anos. Estão conseguindo compreender? E os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Meus irmãos, cuidarmos uns dos outros. Lembra que nós meditamos sobre isso uns vídeos atrás? Que o negócio de Deus são pessoas? Que nós vimos como Pedro foi chamado para ser pescador de homens?
O negócio de Deus são pessoas. Então, cuide deles, que eu vou te indenizar quando eu voltar. Eu vou te recompensar. Aí Jesus falou, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse, vai tu e procede de igual modo. Então em Mateus 25, Jesus vai nos recompensar de acordo com o bem que fizemos para as pessoas. E Jesus vai falar, a mim vocês fizeram. Mas se vocês não fizeram isso para os meus pequeninos, a mim não fizeram. Então, Tiago 2,13, no dia do juízo, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes que são misericordiosos é que alcançarão misericórdia. Então, queridos, para que possamos alcançar o melhor vinho depois de 2000 anos, no terceiro dia, no terceiro milênio, no sétimo milênio, porque Jesus veio no quarto milênio, 4 mais 3, 7, para que possamos entrar no repouso sabático, nós temos que ser como Natanael, sem dolo. Que nós possamos andar em santidade, obedecendo aos mandamentos, né? O intérprete da lei perguntou o que eu faço para viver eternamente. Jesus respondeu, obedece aos mandamentos. E o resumo dos mandamentos é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Viver em função de ser bênção para com as pessoas. Aí sim, nós receberemos a terra por herança no sétimo milênio e viveremos eternamente. Apocalipse 19, 1-9, falando acerca do casamento do Senhor. Eu vou adiantar aqui para ganharmos tempo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Olha aí, o milênio, o sétimo milênio, o casamento. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, para poder entrar nessas bodas. Puro, fala de santidade, olha aí, as águas que purificavam, né, a cerimônia do casamento. Águas tipificam o Espírito Santo, a palavra de Deus, o Espírito da verdade. Amém, queridos? Então, linho fino, puro e resplandecente, porque nós somos a luz do mundo, juntamente com Jesus. Amém? Não se acende uma candeia e coloca debaixo. Não, coloca em lugar alto. Nós somos a luz do mundo. Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos, sem dolo, como Natanael, para ver coisas melhores. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Para participar da ceia, temos que nos vestir adequadamente, andar em santidade. Por isso que a mãe de Jesus falou para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. Outro texto, Mateus 22, versos 1-14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E para entrar nessa festa, meus irmãos, temos que ser dignos. E a dignidade é andar em obediência. Estou lembrando aqui de uma passagem de Jesus para a igreja de Sardes, se eu não me engano. Ele estava repreendendo aquela igreja e ele falou para João, João, há alguns desta igreja que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão de branco comigo, porque são dignos,
porque andaram em santidade. Aí ele continua: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Nós aceitamos esse convite, meus irmãos, mas que possamos perseverar até o fim, para que nós estejamos dignos para participar deste casamento. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, olha o detalhe, meus irmãos, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque ele foi chamado, aceitou o convite, somos nós, mas no decorrer da jornada ele não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, não andou em obediência, não obedeceu aos mandamentos, não se purificou, não se santificou, não fez bem ao próximo. E aí não ficou qualificado para participar do reino. Não fez tudo o que o Senhor mandou. E aí não teve jeito. Não entra de qualquer maneira, meus irmãos. Então, só vamos participar desse casamento no terceiro dia se nós fizermos tudo o que o Senhor mandar. Lembra que ele fala em Lucas 6? Por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Mas se fizermos o que o nosso Senhor manda, nós estaremos nesta rocha, com Ele, para sempre. Pode vir o que for, e nada nos separará do seu amor, porque nós ouvimos as suas palavras e as praticamos. Apocalipse 22, 11 a 15. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Justo é aquele que pratica justiça. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém? Não é justo aqueles que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós somos justificados pelas nossas ações, pelas nossas obras. E não unicamente pelo que Jesus fez, mas sim pela nossa resposta ao que Jesus fez. Então ninguém é justo sem praticar a justiça. Aí ele continua: e quem é santo, seja santificado ainda mais. Eis que cedo venho para o terceiro dia. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quem disse que a salvação não é por obras? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, ou lavam as suas vestes, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Efésios 5, 25 a 27. Como é que nós vamos nos qualificando para casarmos com o Senhor? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a. Olha aí, as águas que foram transformadas em vinho. Para que o melhor vinho seja transformado, nós temos que estar cheios das águas purificadoras, da palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa de obediência. Sejam ouvintes da palavra e não somente, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, que é a água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então é impossível sermos purificados sem nos envolvermos e praticarmos a palavra de Deus. Então, cristão que não medita na palavra de Deus dia e noite e não tem o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, não está se purificando, não está se qualificando para este casamento. Vai ficar de fora. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João 3, versos 2 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus. O primeiro vinho.
Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar no terceiro dia, o melhor vinho para o final, fazendo tudo o que ele ordena, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro, pela palavra de Deus. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Pena que o tempo está adiantado, eu não posso ultrapassar mais que 32 minutos. Então, meus irmãos, essa é a porção de João capítulo 1, versos 47 a 51, João capítulo 2, versos 1 a 12. Então, meus irmãos, nós temos que fazer tudo conforme o Senhor nos ordena, para que nós possamos fazer parte deste casamento, deste melhor vinho que está guardado para nós. Amém? Na próxima gravação eu faço só um complementozinho dessa porção e aí daremos continuidade à série. Tá bom, queridos? Medite naquilo que foi falado aqui e nos últimos 2 vídeos. Junta os 3 e permita que o Senhor revele ainda mais verdades aos seus corações. É tempo de nos enchermos da palavra de Deus. Se nós não nos envolvermos com a palavra de Deus, praticando a palavra, nós não estaremos qualificados para herdarmos o reino que virá, queridos. Então, cuidado com a iniquidade. Jesus falou que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria de quase todos. O amor ágape, o amor derramado no coração da igreja pelo Espírito Santo. Então esse amor vai se esfriar de quase todos. Então que possamos tomar muito cuidado para que possamos nos qualificarmos na minoria e aí sim, como fiel remanescente, resistirmos até o fim, permanecendo inabaláveis e recebermos o reino por herança que nos está preparado desde a fundação do mundo. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.